Vocês já estão vendo a minha tela, né? Sim, prof. Tá. Pessoal, eu esqueci de falar antes, agora que eu coloquei lá no grupo, nós vamos trabalhar com o módulo 3, tá bom? Será que é só vocês hoje na aula? É, só nós, prof. Não acredito que só estavam vocês nas outras aulas. Não, tinha mais. Espera aí, então. Fala que vai perder nota, muita nota. Sim. Tinham umas 13 pessoas. Não, cara, 13 não. Eu acho que era 11 contando com a professora, sem contar a professora. Entendeu? Oi, Pietra. Oi, Isa. Bom dia, Aislan. Tudo bem? Bom dia, prof. Pessoal, Caralho, silêncio aí, pô. vamos lá então? Então, agora nós estamos em 10 comigo. Pior que depois a gente começa a aula, daí tem que ficar voltando, né? Para aceitar. Gente, então hoje nós vamos passar a um conteúdo novo, tá? Uma matéria bem legal, bem interessante, bem fácil também, que é mais um teorema. Professora, Oi. professora, quando você fala que é fácil, né? Quando você fala que é fácil, né? Geralmente é, Rian. Para quem não faz tarefa, né, Rian? Geralmente nada é fácil. Gente, então nós vamos falar A hoje minha. sobre mais um teorema, que é o teorema de Pitágoras. No módulo passado, a gente fechou, né, falando sobre teorema de Tales, né, e semelhança de triângulos e polígonos. Então, o teorema de Pitágoras é mais um conceito que é voltado à utilização de triângulos. Assim como eu já havia falado para vocês, o triângulo ele é um elemento muito importante dentro da matemática, no campo da álgebra, tá? Também além da geometria. Então, nós vamos falar hoje sobre o Teorema de Pitágoras, que é um teorema que relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Tá? E essa história, ela já é muito antiga. Não é uma história que começou assim, vamos dizer, na matemática moderna, na matemática mais recente. Então, é uma história que começou há muitos e muitos anos atrás. Tá? Então, eu vou começar com vocês ali na apostila e depois eu vou passar para os slides, porque ali nos slides eu consigo escrever e tal, e fazer anotações. Aqui na apostila de vocês é mais complicado para a prof poder
fazer escrever ali, tá? Usando aqui os recursos que eu tenho. Então, vamos lá na nossa apostila. O Teorema de Pitágoras. Existem registros de que agrimensores do Antigo Egito usavam triângulos de medidas 3, 4 e 5, construídos a partir de uma corda dividida por nós em 12 partes iguais para demarcar ângulos retos. Como eu falei para vocês, né? O Antigo Egito. Então, há muito e muito tempo atrás mesmo, tá? Agrimensor, para quem não sabe, é aquela pessoa que faz medidas de terra, tá? Até hoje a gente tem agrimensores, né? Que é uma profissão isso aí, inclusive. Então, o que eles faziam? Você sabe que... Então, eles construíam um triângulo retângulo, ó, usando cordas com nós. Então, eles faziam um triângulo, tinha um lado medindo 3 nós, o outro medindo 4 nós e o outro medindo 5 nós. E assim eles conseguiam construir, né, um triângulo retângulo, a partir dessa corda que eles tinham dividido em 12 partes iguais, tá? Então, a medida dos triângulos usados por esses agrimensores satisfazem o Teorema de Pitágoras. Porém, não sabemos se os antigos egípcios já conheciam esse teorema. Apesar de outros povos, como os babilônios, terem conhecimento da sua aplicação mais de 1000 anos antes do matemático Pitágoras, o teorema recebeu seu nome por ele provavelmente ter sido o primeiro a realizar uma demonstração geral do teorema. Esse teorema relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo, ou seja, triângulos que possuem um ângulo interno de 90 graus. Nesses triângulos, destacamos os seguintes elementos. Então, pessoal, só que para dar uma introdução, né? Agora a prof vai lá para os slides, que daí eu consigo fazer marcações e mostrar mais fácil para vocês, beleza? Então, vocês viram que a história do Teorema de Pitágoras, 1000 anos antes mesmo de Pitágoras fazer a relação, né? Vocês viram ali? Então, os babilônicos já tinham um conhecimento acerca desse teorema. E isso é possível comprovar por registros que ficaram, tá? Em alguns, nos papiros e nas tábuas de argila que eles usavam para representar, né? Para deixar marcado as suas fórmulas e seus cálculos e tudo mais que acontecia na época. Deixa eu só a prof ver aqui que tem alguém tentando entrar. Vamos lá para o slide aqui que fica mais fácil. Deixa eu anotar aqui o nome do Enzo. Enzo e Eduardo, módulo 3, nós estamos, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, para quem quiser me acompanhar, quiser permanecer lá na apostila, nós vamos estar da página 100 à página 105. Parece que parou de gravar. Não, está gravando. Página 100 a 105. Então, olha, o Teorema de Pitágoras, como a prof falou para vocês, ele trabalha com as 3 dimensões do triângulo. Então, com a medida dos 3 lados de um triângulo. E esse triângulo é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, gente, nós temos que conhecer os elementos, né? Porque a gente trabalha com nomes diferentes, não simplesmente lados. Então, aqui nós temos, ó, o nosso ângulo reto, certo? E nós temos o lado que é oposto ao ângulo reto, ou seja, que está de frente para esse ângulo reto, ele recebe um nome especial. O nome desse lado é hipotenusa, tá? Então, num triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo. Professora, calma aí. A Natália quer entrar. Mas ela chamou? Chamou, tá pedindo aqui, não estou conseguindo entrar. Então, pede para ela chamar novamente, que não está aparecendo aqui. Então, bora continuar, que daí, se a aula, quando ela terminar de ser gravada, né? Ó, porque está aparecendo assim, então ela está com problema na internet às vezes.
Então, vamos continuar aqui. Qualquer coisa, se ela falar de novo aí, vocês me avisam, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos o lado, né, que é o lado oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. E a hipotenusa, dentro do teorema de Pitágoras, nós vamos representar ela pela letra A minúscula, tá, gente? E além da hipotenusa, nós temos os dois outros lados, tá? Um que está no contrário e o outro que está aqui na parte de baixo. Esses lados são chamados de catetos. A gente tem, então, o cateto A e o cateto B. Fala para ela esperar que eu já estou indo. Oi, Nath. Oi, Nath, tudo bem? Conseguiu? Então, vou começar aqui de novo, porque a Nath chegou aí, tá? Então, Nath, nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, da página 100 a 105 do módulo 3, tá? E o Teorema de Pitágoras é um teorema que nós vamos continuar trabalhando com triângulos. O Teorema de Pitágoras, ele faz a relação entre os três lados, né, as medidas dos três lados de um triângulo retângulo, tá? A prof está explicando aqui o triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus e é composto pelos seguintes elementos, que a gente trabalha com nomes diferentes, né? A hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, que nós vamos chamar de A, e os catetos, que são os outros dois lados correspondentes a esse triângulo, tá? Então, nós vamos ter o cateto B e o cateto C. Prof, quem é cateto B, quem é cateto C? Gente, os catetos não importa a ordem deles, tá? O que vocês não podem esquecer é quem é a hipotenusa, para que a gente possa conseguir trabalhar de forma correta o teorema de Pitágoras, ok? Então, é importante saber diferenciar a hipotenusa. Os catetos não vão influenciar no seu cálculo depois, tá? Então, triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, tá? Porque o nosso triângulo soma quanto? 180 graus. Então, a gente só pode ter um ângulo de 90 e os outros dois são agudos, né? Que somam os 90 graus que faltam para fechar o nosso 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, ok? Gente, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. O que significa isso? O que é quadrado? O que é algo ao quadrado? É um número elevado na potência 2. E esse número elevado na potência 2, ele representa a área de uma região quadrada, certo? Então, para representar, eu vou representar isso aqui geometricamente para vocês, né, usando desenhos, o que quer dizer o Teorema de Pitágoras. Então, ó, não esqueçam disso. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou, simplesmente, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Pode ser simplificado assim também. Então, o que significa isso? Significa dizer que a área projetada sobre a hipotenusa do meu triângulo retângulo, o que é a área projetada sobre a hipotenusa? Então, que tem medida igual à hipotenusa. Então, a área formada nessa região, com um lado medindo o tamanho da hipotenusa, o meu quadrado, vai ser igual exatamente à soma das áreas projetadas sobre os dois catetos do meu triângulo, tá? Ou seja, se eu somar a área projetada por um quadrado que tenha medida de lado igual a soma dos dois catetos do meu triângulo, ó, se eu somar essa área com essa área, eu vou ter exatamente a mesma quantidade de área formada pela projeção de um quadrado que tem o lado medindo o tamanho da hipotenusa do meu triângulo. Então, vamos ver isso, comprovar isso fazendo aqui a soma. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? Então, esse aqui é 16.
unidades de área. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu tenho 9 unidades de área, considerando que são todos do mesmo tamanho, tá, gente? E aqui nós temos a hipotenusa dividida em 5, ó, tem 5 unidades de comprimento, né? E por 5 unidades de lado. Então, nós vamos ter um quadrado de 5 por 5. 5 vezes 5, quantas unidades de área eu vou ter aqui? 25 unidades. E o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que esta área é igual à soma dessas duas áreas. Vamos ver se isso é verdade? 25 tem que ser igual a 16 mais 9. Quanto que é 16 mais 9, gente? 25. Então, é exatamente isso aqui que se trata o teorema de Pitágoras. Então, se eu projetar um quadrado que tenha lado igual ao tamanho da hipotenusa, né, em um triângulo retângulo, fique bem claro, tá, gente? O teorema de Pitágoras só é válido em triângulos retângulos. Então, não vale para triângulos acutângos, que tem todos os ângulos menores que 90 graus, e nem para triângulos obtusânglos, que são aqueles triângulos que têm um ângulo maior que 90, tá? Então, só é válido para triângulos retângulos, tá? Então, esta área projetada pelo comprimento, pelo tamanho da minha hipotenusa, né, um quadrado que tem essa medida de lado, é igual à soma das áreas projetadas sobre os catetos do meu triângulo, a soma dessas duas áreas. Sempre, isso sempre vai ser válido para qualquer triângulo retângulo. Sendo assim, se eu tiver duas medidas, né, 2 tamanhos de lado de um triângulo retângulo, eu posso determinar o terceiro, tá? Se eu tiver os 2 catetos, eu consigo determinar a medida da hipotenusa. Se eu tiver a hipotenusa e um dos catetos, eu consigo determinar o cateto que está faltando. Esse teorema, gente, ele é muito utilizado, ele tem uma grande importância dentro de vários segmentos do conhecimento, dentro de várias áreas de conhecimento. Então, a gente tem a representação do teorema de Pitágoras da seguinte forma. Lembra que eu falei para vocês que a hipotenusa vai ser representada por A, cateto B e cateto C. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A área projetada pelo tamanho, né, de um quadrado projetado pelo tamanho da hipotenusa é igual à soma das áreas projetadas de um quadrado que tem a medida dos respectivos catetos aqui, tá? Simples assim. Então, hipotenusa, cateto B, cateto C. Não tem segredo. Tá, prof? Tudo bem, tudo muito fácil por enquanto. Como que eu aplico isso? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor a aplicação do teorema de Pitágoras. Então, usando o teorema de Pitágoras, determine o valor x nos triângulos retângulos. Ó, triângulos o quê? Retângulos. Então, vamos determinar as nossas medidas aqui, descobrir quem é quem. Ó, ângulo reto, lado oposto ao ângulo reto, é a nossa o quê? Hipotenusa. Então, o 20 aqui é o nosso A, tá? Aqui, agora nós podemos ter aqui o cateto B e aqui nosso cateto C. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É válido, como a prof falou antes, para qualquer triângulo retângulo. Então, nós vamos lá. Não posso alterar a ordem da hipotenusa, tá, gente? Ela tem que estar sempre antes da igualdade. Então, A ao quadrado, 20 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3x elevado ao quadrado, mais 4x elevado ao quadrado. Então, 20 ao quadrado é quanto? 400. Igual 3 ao quadrado, 9x ao quadrado, x ao quadrado. Mais 4 ao quadrado, 16, x elevado ao quadrado, x ao quadrado. Então, 400 é igual 9 mais 16, 25x ao quadrado. Nós temos 2 aulas hoje, né? Então, o x, que é o que a gente quer descobrir, ó, valor de x,
Se eu tenho 25 multiplicando, o 25 está multiplicando, passa para o outro membro, dividindo. Então, vai ser 400 dividido por 25, vai ser igual a x ao quadrado. Logo, x ao quadrado é igual a... Vamos dividir aqui para ser mais rápido. É igual a 16. Como a gente não quer saber x ao quadrado, eu quero saber o valor de um único x, eu vou usar a minha operação inversa. Qual que é a operação inversa da potência ao quadrado? A raiz quadrada. Ou usar aquela questão. Tudo que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Para eliminar esse quadrado, o que eu tenho que fazer? Achar a raiz quadrada de x ao quadrado. Se eu acho no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo para manter o princípio da equivalência. Ou só fazer a operação inversa, tá, gente? Então, ó, cortando aqui, sobrou para nós x é igual a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Porque menos 4 vezes menos 4 dá 16. Mais 4 vezes mais 4 também dá 16. Só que nesse caso, nós estamos trabalhando com medida, né? Então, a gente não considera a raiz negativa. Então, no caso aqui, o nosso x é igual a 4. 4 unidades de medida que o exercício está pedindo. Viu que simples, gente? O que vocês acharam? Difícil? Conversem comigo. Sim. É difícil? Se isso aqui for difícil, gente, não, vocês não vão achar nada fácil em matemática. Sério mesmo. Eu achei fácil, eu consegui entender. Bem fácil, né? Eu entendi, não entendi. Faz outro. Eu vou fazer Faz outro, por vários favor. outros. Obrigado, Olha professor. Você é muito boazinho. Meu Deus. Gente, ó, primeiro passo, determinar quem é a sua hipotenusa, porque esse termo você não pode mudar ele, tá? Não posso confundir hipotenusa com cateto, porque senão o meu teorema vai ser aplicado de forma errada, tá? Então, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Ângulo reto, quem vai ser minha hipotenusa? O 3 raiz de 5, tá bom? E o que sobrou para mim é cateto. Não importa se é o A, se é o B. Essa ordem ali para mim não vai modificar o meu resultado, tá bom? Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado, então, 3 raiz de 5 elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, 6 elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Tranquilo até aqui? Ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Exatamente isso aqui que a gente está aplicando. Agora, como que eu faço para elevar isso aqui ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Raiz de 5 elevado ao quadrado vai ser o quê? Corta 5. Então, nós vamos ter aqui 9 vezes 5, que é igual a 6 ao quadrado. Quanto que é 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36, mais x ao quadrado, que é x ao quadrado. 9 vezes 5, 45. O 36 está no segundo membro. Somando, ele vai vir para o primeiro membro, subtraindo. É uma equaçãozinha simples isso daqui, que a gente já fez várias. Igual a x ao quadrado. Agora, 45 menos 36 é quanto? 45 tira 36. Quem vai me falar aí para participar da aula? Vamos, gente. O que foi? 45 menos Foi, tá 36. É quanto? Peraí, calma aí. Não. 9. 19. 9. Isso é igual a x. Eu Nossa, não ouvi, professor, Falou Laura. não. Você não... Eu não ouvi, amor. Eu ouvi depois no final ali que você falou. Ah, não. Olha lá. Então, Mas falei, x né? ao quadrado é igual a 9. Eu quero x ao quadrado? Não, eu quero saber um único x, tá? Então, qual que é a operação inversa de potência? É a raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 9. Logo, x é igual a 3. Então, nós descobrimos que o nosso x aqui vale 3. Viu que simples? Fácil, né, gente? Não é difícil, pelo amor de Jesus. Mais um exemplo. Aqui nós temos uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Geralmente, lá em vestibular, lá nos concursos,
lá no Enem, vocês vão ter o quê? Aplicações do Teorema de Pitágoras em situações que podem ser reais, né? Em situações do nosso cotidiano. Por exemplo, calcular a altura de um prédio, sem usar razão e proporção, né? Quando você não consegue usar aquele método. Descobrir, por exemplo, a largura de um rio, pode ser usado também. A altura de uma árvore. No caso aqui, a gente quer descobrir o comprimento da escada, tá? Então, sempre vai estar aplicado envolvendo uma situação assim. O que eu tenho que saber? Verificar sempre se eu tenho a formação de um triângulo retângulo. Gente, formou triângulo retângulo, o jeito mais fácil, Teorema de Pitágoras, tá? Para trabalhar. Quando a gente não trabalha com trigonometria, que é o nosso próximo conteúdo daqui a uns dias. Então, vamos lá. Uma escada apoiada em uma parede tem uma base distante cerca de 30 metros da parede. Opa, tô com o desenho errado aqui, desculpa. Aqui é 30 metros, tá? Da parede. Sabendo que a parede mede cerca de 20 metros, peguei a imagem errada. Aqui é 20 metros. Determine o comprimento da escada, tá? Então, ó, eu tenho uma escada apoiada de uma parede distante 30 metros. Então, daqui até aqui é 30 metros. Sabendo que a parede mede cerca de 20 metros, a altura da parede é 20, determine o comprimento da escada. Troquei a imagem aqui, mas é a mesma coisa, já mudamos ali, vai dar certo. Então, agora nós temos aqui, ó. Se a escada está apoiada em uma parede geralmente é reta, não é, gente? Ela é reta. Então, essa parede, com o meu chão, ela vai formar o quê? Um ângulo de 90 graus. Então, nós recaímos em um triângulo retângulo. E nós conhecemos aqui quem? Cateto B, cateto C. E vamos determinar a nossa hipotenusa, que corresponde ao tamanho da escada, que está no lado oposto em relação ao ângulo reto, tá? Então, isso aqui é o nosso A. Agora, para resolver simples, o x ao quadrado é igual a o cateto B ao quadrado, que é 20 ao quadrado, mais o nosso cateto C ao quadrado, que nesse caso é 30 ao quadrado, certo? Então, x ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400, mais 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900, certo? Então, x ao quadrado vai ser igual a 900 mais 400, que dá quanto? 1.300. A gente já sabe que 1.300 não tem raiz quadrada exata, certo? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 1.300. Logo, x vai ser igual a aproximadamente, vou calcular aqui, que como a gente quer o comprimento da escada, raiz quadrada de 1.300, ela vai ter aproximadamente 36 metros. Nesse caso, 36,06 metros. 6 metros de comprimento, tá? Se a prof tivesse usado as medidas aqui do desenho, ia dar uma conta exata. Vou até fazer aqui do lado para vocês verem, tá? Usando a imagem real ali, as medidas reais. Então, eu também quero saber o comprimento da escada. Então, x ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, que era o nosso comprimento da parede, né? Onde que a escada, até onde a escada vai, tá, gente? E 6 metros, que a escada está longe aqui da parede, mais 6 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar quanto? X ao quadrado igual 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. X ao quadrado vai ser igual a 100. Então, nesse caso, se a gente tivesse pego as medidas do desenho, nós teríamos uma resposta inteira, né? X vai ser igual a raiz quadrada de 100, x vai ser igual a 10 metros. Para esta situação aqui, de parede com 8 metros e distância da escada até a parede de 6 metros, a nossa escada tem que ter quanto? 10 metros. Agora, para a nossa parede com 30 metros... Não, com 20 metros, né? É o contrário aqui. Com 20 metros de altura, a escada estando a 30 metros da parede, a nossa escada tem que ter 36,6 metros aproximadamente. Certo?
Entendeu, Rian? Rian, E foi? entendeu? Entendi, sim, entendi. Viu que Sim, sim? professora, eu quero, professora, sim. Hum, Você poderia aplicar isso em uma questão da apostila, por favor? posso. Vou terminar de fazer os exemplos que eu tenho aqui, daí eu vou lá na apostila, tá? Obrigado. Então vamos lá. Ó, muito usado também para determinar diagonal, tá, gente? A gente usa diagonal do quadrado, diagonal de retângulo, né? No caso, por que de quadrado e retângulo? Porque a gente tem formação de ângulos de 90 graus, né? Os ângulos internos de um retângulo e de um quadrado são sempre iguais a 90 graus. Então, se eu tiver um quadrado e quero determinar a diagonal desse quadrado, conhecendo os seus lados, eu posso usar o quê? Teorema de Pitágoras. No caso aqui do nosso retângulo também. Então, vamos lá. Um terreno retangular possui as seguintes medidas: 25 metros de comprimento e 10 metros de largura. Determine a medida da diagonal desse terreno. Então, no caso aqui, a diagonal do nosso terreno corresponde a qual medida de um triângulo retângulo, Laura? A cateto ou a hipotenusa? Laurinha? A cateto ou a hipotenusa? Ninguém vai me responder? João Vitor? A diagonal do meu corresponde Pode. ao quê? A Hipotenusa, hipotenusa, obviamente. exatamente. Então, o que eu quero descobrir nesse exercício é a minha hipotenusa. Então, aqui pode ser o meu B, aqui meu C. Logo, nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, quer dizer que D, que é a nossa diagonal ao quadrado, é igual a B ao quadrado, 25 elevado ao quadrado, mais 10 elevado ao quadrado. Então, a nossa diagonal ao quadrado é igual a 25 vezes 25, vai dar quanto? 625. Vou fazer aqui para não errar. Isso, 625. Mais 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Logo, a nossa diagonal ao quadrado é igual a 725. Como a gente não quer diagonal ao quadrado, então a diagonal é igual à raiz quadrada de 725. 725, gente, também não tem o quê? Raiz quadrada exata, tá? Então, se você não tiver uma calculadora para te ajudar nesse momento, o que você vai fazer? Você pode representar essa medida usando radicais, tá? Muito utilizado, principalmente quando a gente fala de concurso e coisa e tal, que você não pode usar celular, nem calculadora. Então, nós podemos simplificar o máximo possível esse radical, usando aquela matéria que a gente usou no primeiro bimestre, que a gente aprendeu lá no primeiro bimestre, né? Então, de que maneira? Eu vou pegar o 725 e vou fatorar ele e retirar o que for possível do radical. Como é raiz quadrada, nós vamos agrupar de 2 em 2, tá? Então, 725 aqui vai dar 7 com 2 dá 9, 9 com 5, 14. Não dá para dividir por 3. Não, nem testei por 2, porque não é par. Então, a gente sabe que 725 termina em 5, é divisível por 5, certo? Então, 725 dividido por 5 vai dar quanto? Dá 1, sobra 2, 4, vai sobrar 2, vai dar 20, né? No caso, ficaria aqui 22, e vai sobrar, vai dar 5. Deixa eu fazer aqui para não errar. 725 dividido por 5. Isso, 145. 145, ó, novamente, termina em 5, então dá por 5. 145 por 5 vai dar 2, sobra 4, dá aqui, vai dar 45, que vai dar por 9, dá 29. Dividido por 5, 29. Agora, o 29, o que acontece com o 29, gente? O que ele é? 29 é divisível só por quem? O 29 é um número o quê? É um número primo, certo? Os números primos só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, 29 só dá por quem?
por 29, que vai dar 1. Então, para a gente simplificar, nós vamos ter 5 ao quadrado vezes 29. Então, nossa diagonal vai ser igual a 5 ao quadrado vezes 29. O 2 aqui eu posso simplificar e extrair esse 5 do radical. Então, a nossa diagonal vai ser 5 raiz de 29 metros. Essa é a nossa diagonal, representada dessa forma. Ou, se você tiver uma calculadora, você vai fazer o quê? 5 vai dar 26,93 aproximadamente metros, tá? Então, aproximadamente isso. Mas o jeito mais correto, a resposta mais certa, né? Mais exata, é na forma de radical, tá? Mas se vocês tiverem calculador, pode calcular direto lá a raiz de 725 na calculadora, que já sai com a resposta pronta. Beleza? Então, vocês viram que a gente vai trazendo outros conceitos juntos também aqui para a gente resolver as atividades. Então, olha lá, esse exercício aqui também é clássico. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros da sua base. Então, ó, 15 metros de altura, 8 metros da base. Então, daqui até aqui tem 8 metros. E aqui, 15. De sua base, ligada ao topo do edifício. O comprimento dessa escada é de... Então, qual que é esse comprimento da escada? Então, é o mesmo exercício que a gente resolveu antes. Ó, nosso ângulo reto está onde? Nosso ângulo está aqui, ó, entre a parede do edifício e o chão, até a escada. Então, temos a formação do ângulo de 90. Então, o que que nós vamos procurar nesse exercício? Nós vamos procurar novamente a hipotenusa, certo? Então, x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é nosso 15 lá. Então, x ao quadrado vai ser igual a 64 mais 15 vezes 15, 225. X ao quadrado vai ser igual, aqui vai dar 9, dá 8 e dá 2. Então, x é igual a raiz quadrada de 289, x é igual a 17. 17 metros. Então, essa escada que está apoiada a 8 metros do topo de um prédio de 15 metros, tem 17 metros de comprimento. Rian, tudo bem? Sim, até agora tá tudo bem. Viu que fácil? Nós já vamos lá na apostila, tá? Então, mais um Beleza. aqui. Esse não tem desenho. E agora? Se não tem desenho, gente, toda vez desenhe, faça um desenho, um rascunho do desenho de vocês, tá? Para poder interpretar o exercício ali na forma geométrica, acaba sendo mais fácil. Então, diz assim, ó, um ciclista, partindo de um ponto A, percorre 15 quilômetros para norte. Então, ele está aqui no ponto A, e ele vai percorrer 15 quilômetros para norte. Olha, a prof desenha super bem, né? Retinho aqui. Então, ele foi 15 quilômetros. Fazendo um ângulo de 90, a seguir, fez um ângulo de 90 graus. Percorre 20 quilômetros para leste. Então, ele fez um ângulo de 90 graus, virou e veio mais 20 quilômetros, aqui, ó, 90. E aqui ele percorreu mais 20 quilômetros a leste. Chegando ao ponto B. Então, aqui nós estamos no ponto B. A distância em linha reta do ponto B ao ponto A é quanto, né? Qual é a distância? Então, eu quero saber se ele fizesse o percurso aqui, ó, em linha reta. Quanto que ele teria percorrido? Então, eu quero descobrir aqui x. Então, a gente sabe que de A até ele virar a leste, tem quanto? 15 quilômetros, tá? E de onde ele virou até o ponto B, tem 20 quilômetros. Então, eu quero descobrir o quê? A distância se ele percorresse em linha reta, de A até B. Esse exercício eu já dei na prova umas várias vezes aqui. Então, ó, de novo, o que que eu quero calcular, gente? Eu quero calcular o tamanho da minha hipotenusa, certo? Então, x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais
15 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 400 mais 225, que a gente acabou de calcular ali atrás. Então, x ao quadrado vai ser igual a 400 mais 225, 625. Logo, x é a raiz quadrada de 625, que nesse caso é super fácil. X é igual a 25 quilômetros. Ou seja, se ele tivesse, ao invés de fazer todo esse percurso que ele fez aqui, ó, 15 mais 20 dá 35 quilômetros. Se ele tivesse feito o trajeto dele em linha reta, ele tinha percorrido 10 quilômetros a menos, né? 25 quilômetros. Viu que tranquilo? Vamos lá. Acho que esse é o último daqui, tá, Rian? Depois a prof vai lá na apostila. Então, ó, calcule a altura H do prédio. Agora, que detalhe, nós não estamos mais calculando a nossa hipotenusa. Por quê? Ó, nós temos aqui a formação do ângulo reto. Então, esta medida, se eu tivesse, por exemplo, um fio, né? Aqui, ó, um fio esticado até aqui embaixo, daria 30 metros, né? E a distância desse prédio, aonde eu coloquei ali a estaca que para pôr esse fio, 18 metros. Então, eu tenho aqui a minha hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Nós temos um dos catetos, vamos colocar aqui cateto C, e a gente quer descobrir a altura do prédio. Nesse caso, a altura do prédio corresponde ao nosso cateto B. Então, como que ficaria isso aqui? Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Prof, se eu tivesse chamado de C a altura, vai mudar? Não vai mudar nada, tá? Só como a prof falou no início, não posso mudar a hipotenusa. Então, nós temos que 30 ao quadrado é igual ao B, que nós queremos descobrir, H ao quadrado mais 18 ao quadrado. Certo? Então, 30 ao quadrado é 900. Igual a H ao quadrado mais 18 ao quadrado. Opa, vamos pôr 18 ao quadrado aqui já, né? 18 vezes 18 vai dar 324. 324. Agora, eu quero descobrir o H. Então, para descobrir H numa equação, eu tenho que isolar ele, certo? Então, o que eu vou fazer? Pegar esse 324 e trazer para o primeiro membro. Ele está adicionando no segundo membro, vai vir para o primeiro membro, subtraindo. Igual a H ao quadrado. Então, 900 menos 324 vai dar 576. É igual a H ao quadrado. Como eu não quero a altura do meu prédio ao quadrado, eu só quero saber a altura, então eu tenho que fazer o quê? A operação inversa da potência, que é a raiz quadrada. Então, H é igual a raiz quadrada de 576. Logo, a nossa altura do prédio vai ser igual a 24 metros. Então, o nosso prédio aqui, em questão, tem 24 metros de altura. Viu que tranquilo? Só o Rian que se manifestou, a Laura um pouquinho, e o resto, pessoal. Pietra, conseguiu entender? Natália? Nath, entendeu? Laura também falou que tinha entendido, né? Então, ó. Prof, aquela hora eu não te respondi porque eu tinha bugado. Aí eu saí e depois eu voltei. Eu tinha saído. Você saiu? Sim, tipo, na hora que você falou, eu tinha saído, depois eu voltei. Ah, tá. Mas você conseguiu entender, amor? Entendi, prof. Tá. Depois eu também olho então, lá gente, se eu tiver alguma dúvida. Ai, tem uns cachorros latindo, eu não consigo ouvir vocês. Aqui, então, ó, eu trouxe um resuminho do Teorema de Pitágoras, tá? Então, o Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aqui ele usou o H de hipotenusa, mas lembre que a gente sempre vai usar, no nosso caso aqui, vamos usar A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não muda em nada essa representação, tá? Aqui, nós temos, nessa parte aqui, ó, uma dedução do Teorema de Pitágoras. Então, que dedução é essa, prof? Vocês estão vendo que nós temos um quadrado, certo? Então, esse quadrado maior, que é de lado B mais C, a área dele é igual à soma das
4 áreas dos triângulos que eu tenho formado aqui, mais a área desse quadrado de lado A, tá? Então, como que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2, né? Então, aqui nossa base é B, nossa altura é C. Então, nós vamos ter lá, essa área do quadrado maior é igual, então, a 4 vezes base vezes altura, no caso, hoje vamos chamar de CLB vezes C, dividido por 2. Por que isso? Porque eu tenho 4 triângulos, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos, mais a área desse quadrado que eu tenho formado aqui em verde, ó, que tem lado A. Então, mais A ao quadrado, certo? Então, simplificando isso aqui, usando o que aqui? Eu tenho o quadrado da soma, que diz o quê? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, vai ser exatamente igual ao quê? Aqui eu posso cancelar, vai ficar 1, fica 2, 2BC mais A ao quadrado. Estou fazendo a dedução que ele fez aqui, explicando para vocês, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? Isolar o A. Por que o A? Porque o A corresponde à nossa hipotenusa do triângulo, ó, tá? Que é o lado do quadrado menor aqui. Então, nós vamos isolar o A. Para isolar o A, o que eu tenho que fazer? Pegar o 2BC e trazer para cá. Então, B ao quadrado mais 2BC menos 2BC, tá? Mais, vem para cá, menos, mais C ao quadrado é igual ao quê? A A ao quadrado, que corresponde à hipotenusa do meu triângulo retângulo, que é o que a gente quer determinar. Então, ó, mais 2BC menos 2BC, vai sobrar para mim o que aqui? B ao quadrado mais C ao quadrado, que é igual a A ao quadrado, que é o nosso teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A prof mostrou inicialmente lá para vocês uma explicação geométrica mais simples, tá? Aquele jeitinho lá é bem tranquilo para entender. E aqui já é uma explicação, uma dedução geométrica um pouco mais elaborada, né? Usando álgebra para a gente fazer. E aqui são todos os conceitos que a gente já trabalhou também, tá? Tem várias formas de fazer essa dedução da forma de Pitágoras. Eu preferi mostrar para vocês aquele geométrico, que é um processo mais fácil para compreensão. E esse aqui também, para vocês, se vocês encontrarem por aí em algum lugar, sabe que é válido, tá? Então, aqui, para a gente recordar, cateto são os lados que formam o nosso ângulo reto, e a hipotenusa é o lado oposto ao nosso ângulo reto. Geralmente, é o maior lado, né? Geralmente não, é o maior lado de um triângulo retângulo, tá bom? Então, agora vamos lá para fazer um exercício do livro. Deixa eu sair, depois eu volto aqui para essa tarefa. Professora pergunta, que hora que a live acaba? 11h15. Já é? Vixe. Hã? Não, já tá quase perto, tá pertinho, tá pertinho. 17. Que susto, Rian, já achei que já tinha terminado. Vocês sabem que eu falo mais que... Deixa eu voltar aqui, então. Cadê o livro de vocês aqui? Tá. Gente, depois, se vocês quiserem dar uma lidinha aqui nessa matéria, vocês vão ver da apostila. É exatamente o que a prof falou lá, só que aqui a prof tem mais dificuldade, ó. Exatamente até o mesmo exemplo, ó, tá? Só que como a prof tem dificuldade para escrever aqui, né? Então, eu preferi fazer lá no slide. Então, ó, como eu falei para vocês, aqui são algumas deduções, ó, de como se determinou o teorema de Pitágoras, tá? Então, aqui, ó, uma definição latina, francesa, chinesa e inglesa, tá? Então, alguns tipos de definição. Então, Pitágoras. Pouco se sabe sobre Pitágoras, mas acredita-se que ele nasceu por volta de 572 a.C. na ilha de Samos e foi discípulo de Tales de Mileto. Lembra o Tales? Então, o Pitágoras foi discípulo dele, ou seja, era um seguidor de Tales. Em Crotona, uma colônia da Itália, ele fundou a Escola Pitagórica, que era basicamente um centro de estudos de filosofia, matemática e ciências naturais. 5 minutos, Ian. Há relatos que Pitágoras viveu por cerca de 75 a 80 anos. Aqui tem uma imagem, né,
um busto, né, em homenagem a Pitágoras. Então, gente, essa escola pitagórica, ela é muito famosa, tá? Foi muito famosa e, na verdade, não se estudava só conceitos matemáticos, como vocês viram aqui. Geralmente, os antigos, eles não eram só uma coisa ou outra. Era astrônomo, era matemático, era físico, era químico, era, no caso, filósofo, né? Vocês vão ouvir falar de Pitágoras também quando vocês estudarem filosofia. Não sei se já ouviram, se o professor já citou Pitágoras, Tales. Então, aqui, Rian, os exercícios. Dá uma olhadinha aí nos exercícios e escolhe um para fazer aqui com vocês. Deixa eu só ver qual que é a tarefa para você. Ó, do 1 ao 4 é tarefa. Qual página? Nós estamos na página 102. Do 1 ao 4, no caso aqui, é tarefa. Eu vou fazer com vocês exercício 6, ó. Eu já tinha programado para fazer amanhã na próxima aula. Vocês querem que eu faça aqui agora? Não, né? Não vai ficar de tarefa esse, então não quero. Não, então tá de boa. Eu escolho a número 2. Número 2? A número 2 diz assim. Conhecido como papiro matemático, Cairo, datado de 300 anos de Cristo, aproximadamente, esse papiro contém 40 problemas de matemática, dos quais 9 lidam exclusivamente com o Teorema de Pitágoras. Resolva em seu caderno o problema a seguir encontrado nesse papiro. Então, isso aqui é um exemplo de uma anotação lá, ó, de 300 antes de Cristo, né? Então, para vocês verem como é antigo o tal do papiro. Então, diz aqui, uma escada de 10 cúbitos está em seus pés a 6 cúbitos da parede. Que distância a escada alcança? E agora, uma escada de 10 cúbitos está em seus pés a 6 cúbitos da parede. Que distância a escada alcança? O que nós temos que fazer aqui para resolver esse exercício, gente? Primeiro de tudo, nós temos que fazer o quê? O desenho que representa esta relação que foi colocada aí, certo? Então, como que eu posso representar isso usando um desenho? Como que vocês fariam? A gente tem o que aqui? O comprimento da escada. Não temos o comprimento da escada? E a distância em que a escada está da parede. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui aqui a prof é horrível para desenhar, tá, gente? Eu vou tentar. Então, ó, tem aqui minha parede, tem aqui a minha escada, né, que está, e aqui eu tenho a distância que a minha escada está em relação à parede. Então, essa escada tem quantos cúbitos? Esses cúbitos aqui, gente, é a unidade de medida, que antigamente eles não tinham o quê? O metro, não tinha o nosso sistema decimal. O que é a medida do cúbito? Lembra que nós trabalhamos isso lá no 6º ano? Então, um cúbito é essa medida aqui, tá? A distância daqui até aqui. Então, tinha 10 cúbitos de comprimento a escada, ó, uma escada de 10 cúbitos, está 6 cúbitos da parede. 6 cúbitos. Então, aqui, 6 e aqui 10. E ele quer descobrir qual a distância, ou seja, em que altura a minha escada vai pegar na minha parede. Então, aqui é o nosso X, ok? Então, vamos lá. Quem é a minha hipotenusa, gente? Hipotenusa é o comprimento da escada. Então, 10 ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é quanto? É 100, igual a 36 mais x ao quadrado. Gente, tá dando para entender a letrinha horrorosa? Ai, fica muito ruim aqui. Então, como eu quero saber o valor de x, o que eu tenho que fazer? Isolar ele. Então, esse 36 está no segundo membro, vai para o primeiro membro fazendo o quê? Subtraindo. Então, nós vamos ter aqui 100 menos 36, que é igual a quanto? A x ao quadrado.
100 menos 36 é 64. Logo, igual a x ao quadrado. Ou seja, a distância que a minha escada vai alcançar é a raiz quadrada de quanto? De 64. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 64. Logo, a nossa escada vai alcançar uma distância de 8 cúbitos. Meu senhor. Prof, para quando é a tarefa? Tá? Viu que fácil, Rian? Prof, para quando é a tarefa? A tarefa é para a próxima aula, que é quarta-feira. Tá. Tá? Nossa. Então, ó, como eu já fiz o 2, claro que ele vai ter que estar lá na tarefa também. Então, a tarefinha de vocês vai ser páginas 102 e 103, o exercício 1 ao 4. Só 4 exercícios, tá? Todo mundo entendeu, gente? O que vocês acharam? Bem simples, né? Então, ó, teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Hipotenusa e catetos. Só não posso inverter a minha hipotenusa com cateto, senão eu vou errar, tá? Simples assim, e é um dos teoremas mais importantes que a gente tem dentro da matemática, o teorema de Pitágoras. Muito utilizado e aplicado dentro de várias áreas, como a prof já falou. Ok? O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Cora Coralina. Então, gente, semeiem bastante coisas boas para vocês poderem colher depois coisas melhores ainda, tá bom? Então, se ninguém tem dúvida, né? Já que ninguém tem dúvida, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula, que é quarta-feira.